A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. Que Deus possa nos trazer uma palavra abençoada em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual tem sido o seu pedido ao Senhor? O que você tem pedido a Deus? Quais os seus sonhos? Quais os seus desejos? O que você tem buscado da parte do Senhor? Muitas vezes nossos sonhos, nossos desejos, guardamos para nós mesmos, não compartilhamos com ninguém. Outras vezes compartilhamos até com alguém muito próximo, às vezes a esposa, o esposo, não sei, um amigo de confiança ou o seu pastor. Outras vezes nós apresentamos a Deus o nosso sonho, os nossos projetos, aquilo que temos desejado em nossos corações. Esses sonhos muitas vezes são importantes para nós. São muito intensos, outros pouco menos intensos, uns com muita importância de se concretizar, outros com menos importância de se concretizar. Mas não deixam de ser sonhos, não deixam de ser pedido. Seja qual for o encaminhamento que nós damos aos sonhos de nossas vidas, nossos desejos, sempre vamos ficar com a esperança de conquistá-los. Quem não deseja de conquistar um sonho? Mas existem situações que esse sonho se torna algo imprescindível, algo que realmente nós precisamos alcançar, porque ele pode mudar a história de nossas vidas. Ele pode dar novos rumos às nossas vidas. Eu quero dar como exemplo dois casos, dois relatos verdadeiros, reais, de pessoas que viveram alguns momentos nas suas vidas em que os seus sonhos poderiam ser interrompidos, mas havia um desejo muito grande de alcançar algo que pudesse mudar o rumo daquela história. O primeiro dele se tornou até um filme, cujo título é Um Milagre no Paraíso. Eu não assisti, mas eu li a sinopse desse filme e gostei bastante. Ele relata, é um filme de 2016, ou seja, não é um filme recente, é um filme antigo, e ele relata a história de uma jovem chamada Anabel, com 9 anos de idade, e que viveu o milagre de Deus. Ela tinha mais duas irmãs, tinha a Abigail de 16 anos, a Adele de 11 anos, viviam com seus pais numa casa muito confortável, acompanhados de 5 cachorros, e o pai havia aberto uma clínica veterinária. Também com 5 cachorros, né? É uma boa opção. Eles eram cristãos convictos, família de uma igreja metodista, que frequentava a igreja com regularidade, e Anabel, então, em determinado momento, sem motivos aparentes nenhum, começa a sentir fortes dores na região do abdômen. Após alguns exames que a sua família levou para fazer, foi constatado que a garota possuía um grave problema digestivo. E a situação que ela estava fez com que o pai buscasse todos os meios possíveis para tentar curá-la, porque era uma doença que não se tinha um diagnóstico claro e poderia, sim, levá-la a óbito. E essa constante procura dos pais em buscar uma cura os fez, em vez de se aproximar, os fez se afastarem de Deus. O foco deles estava tão direcionado à menina e a alguma cura que eles acabaram aos poucos se afastando de Deus. Eles buscavam o socorro em médicos, nos homens, mas não conseguiam ver uma forma de se resolver aquela situação, porque nenhum médico conseguia descobrir o qual seria o problema tão grave que pudesse ser gerado uma cura ou buscado uma cura. Então, diz que os médicos orientam os pais que levassem a sua filha para casa, porque eles já estavam prevendo o pior, e para que eles ficassem ao lado dela. E assim eles fizeram, por recomendação médica, e começaram a conviver mais intensamente com a menina. E em determinado dia, ela estava um pouco melhor, ela estava brincando com as suas irmãs no quintal e resolvem subir em uma árvore. E essa árvore grande, a qual elas sobem, um galho quebra e Ana cai ao chão. Esse acidente provocado pela queda do galho, né, provocou uma chamada do socorro lá dos Estados Unidos, né?
e a equipe médica, os socorristas vão ao teu local e constatam que, apesar da menina ter sofrido uma queda, ela não sofreu nenhum tipo de lesão ou algo que pudesse ser considerado grave. Ela teve apenas poucas escoriações. E quando ela fez toda aquela bateria de exames para saber se havia mais algo interno que não pudesse ver com os olhos humanos, eles descobriram algo surpreendente, algo que deixou os médicos de uma forma que não conseguiam encontrar explicação. Eles não identificaram mais a enfermidade a qual aquela menina estava acometida. Eles não conseguiram mais identificar nenhuma lesão ou algo que gerava aquelas dores profundas dela no abdômen. E eles não sabiam explicar o que havia acontecido, porque numa queda ela teve praticamente a cura. E há um relato que a menina diz que nesse momento de que ela teve aquela queda, ela diz que ela teve uma presença com Deus. Ela viveu um momento com o Senhor. Diz que ela viu ao Senhor e o Senhor diz para ela: vai estar tudo bem, vai dar tudo certo. E quando ela acordou, né, e viu os médicos do lado, eles descobriram que ela tinha sido curada. Isso provocou na família uma grande movimentação espiritual e eles voltaram a cultuar a Deus, voltaram a agradecer a Deus e testemunhar o milagre da sua filha. Isso foi um fato relatado que se tornou até um filme. Mas eu tenho um outro testemunho que eu também gostaria de relatar de um amigo, um grande amigo meu. Eu vou só preservar o nome dele, mas ele é um grande amigo, nós trabalhamos juntos já no passado e continuamos com contato. Esse meu amigo, ele é francês, é de nacionalidade francesa, ele sempre foi uma pessoa muito correta em suas atitudes, uma pessoa de um caráter indiscutível, inteligentíssimo e a qual eu admiro muito. Nunca foi muito religioso, tinha a sua fé na forma que ele achava certo, sem muito compromisso de buscar a Deus, com uma dedicação, né, como nós cristãos às vezes tomamos, né, de estar sempre cultuando a Deus, mas era um homem muito correto. E só para parênteses, na França, nós já tivemos lá, o cristianismo não é muito bem aceito, né? Eles são muito resistentes ao cristianismo lá, eles não aceitam muito, né, o cristão. E então, meu amigo, sempre foi uma pessoa que cultuava o seu corpo, ou seja, ele cuidava do seu corpo, da sua saúde, e estava sempre em forma. Ele praticava esportes e fazia academia todos os dias, de segunda a segunda, e ele participava de frequentes competições, estava sempre buscando a boa forma do seu corpo, era muito disciplinado nos exercícios, tinha uma capacidade física bem acima da média das pessoas da mesma idade. E diz que segundo o relato dele, que durante uma competição, no primeiro dia, ele sentiu um cansaço acima do normal e uma dor no peito. Então ele achou estranho, resolveu ligar para o seu médico cardiologista, que pediu para ele parar a competição e ir para o hospital fazer alguns exames. E ele orientou a fazer um cateterismo, e assim ele fez, e foi detectado que ele estava com uma obstrução de uma das artérias de 70%. Ele passou por um procedimento durante a manhã, estava bem, à tarde o médico visitou ele no quarto, ele estava com a sua esposa, estavam conversando, e quando ele então sentiu um calor, segundo o relato dele, intenso no seu rosto, como se tivesse colocado a cara no forno do fogão, aí ele fechou os olhos e desfaleceu. Segundo informado, foram alguns segundos, né, que ele teve de um caminho para uma parada cardíaca. Para o meu amigo, ele disse que esses segundos foram horas, porque nesses segundos, nessas supostas horas que ele esteve desacordado, ele viveu uma experiência sobrenatural. Ele disse que via uma ponte longa e larga, toda branca, com balaústres nas duas laterais, e ele lembra-se de ter virado a cabeça e ver os balaústres atrás, e no fim da ponte havia uma luz muito forte e clara, não ofuscante, como se fosse uma neblina, e ele caminhava para ela.
não havia mais nada, mas de repente ele acorda, né, e volta a si. E quando ele acorda, ele abre os olhos, ele vê sua esposa, os médicos ao seu lado, no plantão. Um deles estava com o desfibrilador nas mãos, já para acionar no seu peito, né? E ele então ele volta assim, e atônicos, eles olham para ele, o retorno dele, e ele entra numa emoção muito forte, porque ele sabia exatamente o que havia acontecido com ele. Aí ele passou então a viver uma experiência sobrenatural com Deus e passou a buscar ao Senhor de uma forma mais intensa, porque Deus deu a ele um grande presente, um grande presente. Ele é um grande cristão. Ele recebeu um presente especial de Deus. Em seu relato e no seu testemunho, nós podemos comprovar isso. Na verdade, um sonho muito rápido ele teve concretizado na sua vida. Duas histórias, dois acontecimentos diferentes, com pessoas diferentes, com experiências com Deus, vividas de uma forma sobrenatural em momentos de luta, em momentos, às vezes, de muita dor. Essas histórias reais nos faz acreditar que Deus, sim, está sempre ao nosso lado, podendo nos ajudar quando nós buscamos a sua presença. E Ele sempre terá para nos entregar um grande presente. Por isso que eu te pergunto, qual é o seu pedido? Qual é o teu sonho? O que você tem buscado de Deus? Qual é o milagre a qual você busca da parte do Senhor? Você busca uma casa? Você busca um carro? Você busca um presente? Ou você busca dons espirituais? O grande problema do ser humano, do homem, é que nós não sabemos pedir a Deus. Na maioria das vezes, nós não teremos nossos sonhos, nossos pedidos realizados, porque nós não sabemos pedir a Deus. Tiago 4,3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Nós não sabemos pedir a Deus. Mas eu quero ler uma passagem, a qual nós vamos meditar, em que o servo do Senhor soube pedir a Deus, pediu com sabedoria. Convido a você a abrir em 1 Reis 3, do versículo 5 ao 14, para que nós meditemos essa palavra que diz assim: E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usastes tu com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. E o teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar, pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a esse teu grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pediste isso. E disse-lhe Deus: porquanto pediste isto, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os seus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Amém. Glória seja dada a Deus. Até o versículo 14. O maior problema do cristão da atualidade é de não saber pedir a Deus. Nós não sabemos pedir a Deus. E isso começa pelos líderes, pelos homens que estão à frente da obra do Senhor, que não sabem pedir por ele e muito menos para o povo.
para o seu rebanho. Alguns pedem de uma forma mais parecendo uma ordem dada a Deus. Nós não damos ordem a Deus, pedimos mal. Não recebe, se frustra e ainda culpa ao Senhor. Salomão, segundo a palavra, foi considerado um rei muito sábio. Muito sábio. Ele já era sábio antes de Deus dar a ele mais sabedoria ainda. Sabe por quê? Porque ele soube pedir. Ele não pediu para si mesmo, ele pede para o povo. Você prestou atenção na palavra? Ele pede para o povo, ele não pede para ele. Ele pediu para ser um rei justo, um rei correto, um rei humano. O que Salomão pede a Deus é que ele daria capacidade de julgar o seu povo justamente, corretamente. Caso contrário, se ele fosse julgar com o seu coração, ele falharia, porque ele era homem. O homem é falho, o homem tem egos, o homem é arrogante, o homem peca. Por mais sábio que ele fosse, haveria momentos que ele poderia ser injusto no seu julgamento. Então Salomão teve a chance de escolher o que queria pedir a Deus. Deus deu essa chance para ele. Pede o que você quer, Salomão. Pode escolher qualquer coisa. O que você quer, qual é o teu sonho, qual é o teu desejo. Nada eu vou te negar. Nada lhe negarei. Nada lhe será negado. Pode escolher, pode pedir, pode fazer o pedido. Salomão, o que você quer? Mas Salomão era um homem de coração humilde e de desejos de servir ao Senhor. E essa passagem já deu muitas pregações e até livros escritos. Muitos livros. Sabedoria de Salomão nas riquezas, nas finanças. O homem mais rico que já existiu. O homem mais rico de todos os tempos. Só se fala na riqueza deles materiais, mas ninguém vê para a riqueza espiritual a qual este homem recebeu da parte do Senhor. Veja que o homem foca os bens materiais e esquece do principal, que é o tesouro principal, os dons espirituais, as bênçãos espirituais. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E lá, estudando a palavra, no versículo 10, diz assim: esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pediste. Porque ele era um homem sábio. Quando nós pedimos algo a Deus, nós temos que ter discernimento se aquilo é bom para nossas vidas, para a nossa família, para aqueles que estão na nossa casa. Porque se não for, Deus não vai atender. Deus não vai atender. Sim, Deus pode falar não para nós. Claro que pode falar não. Deus falou não a Paulo quando ele pediu para curá-lo daquele espinho na carne. Falou não 3 vezes. Minha graça te basta. Deus falou não ao seu filho quando pede para afastar dele aquele cálice. Deus já falou não em alguns momentos da minha vida e vai falar não se já não falou não para alguns momentos da tua vida. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Ele fala não porque ele nos ama. Ele sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos nada. Tudo está nas mãos do Senhor. Então peça para Deus te dar discernimento ao pedir. Vamos encontrar em Eclesiastes 11:4 a seguinte passagem. 11:4 e 5. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Ou seja, nós não sabemos de nada. Quem sabe todas as coisas é Deus. Não temos como saber quando o vento virá e para que direção ele vai soprar. Mas Deus tem. Deus sabe todas as coisas e sempre terá o melhor para nossas vidas, terá o melhor para as tuas vidas. Por isso que nós temos que saber pedir e que Deus entregue segundo a sua vontade. Muitas vezes nós adiamos a realização do nosso sonho por falta de entendimento e discernimento da palavra. Existe uma multidão de sonhadores, mas uma minoria de realizadores. Sonhamos muito e realizamos pouco, porque nem tudo que sonhamos é a vontade de Deus, é a vontade do Pai. Em outros casos, ficamos inertes, achando que tudo cai do céu, que Deus tem a obrigação de nos atender. Nós não se mexemos. Algumas dessas passagens, nós vamos encontrar a palavra preguiçoso, a qual Deus se relata, ou ele fala a respeito. Provérbios 10:4 diz isso, ó. As mãos do preguiçoso empobrecem o homem, porém as mãos do diligente lhe traz riqueza. Deus entrega, mas nós temos a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar. Nós temos que orar. Nós temos que entrar na presença de Deus.
para que possamos estar preparados a receber o que Deus tem para nos entregar, para recebermos a bênção do Senhor. Salomão tinha uma riqueza gigante, que não era vista com os olhos carnais, mas somente com olhos espirituais. Todos nós olhamos para Salomão, nós vemos a riqueza dele material. Nós vemos os seus palácios, os seus reinos, mas ninguém olha para a riqueza espiritual, a qual Deus depositou sobre a vida dele, a qual Deus depositou sobre a tua vida. Um exemplo clássico da preguiça que nos impede de crescermos espiritualmente, de termos a bênção do Senhor em nossas mãos, está nas parábolas dos talentos. Lembra da parábola dos talentos, lá em Mateus 25, 26? Quando é relatado que o Senhor fala assim, servo mau e preguiçoso, lá no versículo 25, 26, depois vai lá e lê. Servo mau e preguiçoso, por quê? Porque ele enterrou o talento, porque ele não praticou o talento, não multiplicou o seu talento. Mas vamos à palavra. Aí no versículo 11 diz assim, e disse-lhe Deus, porquanto pediste isso e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riqueza, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernir o que é justo, eis que fiz segundo a tua palavra. Ou seja, eu atendi o seu pedido. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti igual não houve e depois de ti igual não se levantará. Ou seja, não haverá ninguém na face da terra com um coração tão sábio como Salomão. Deus entrega a Salomão o que sabiamente ele pediu. Sabiamente ele pediu e ele recebeu muito mais do que sabiamente ele poderia exercer. Esse versículo já diz que o rei Salomão era sábio, porque pediu bem. Seu pedido lhe fez uma grande diferença. E Deus se agradou e derramou sobre a vida dele unção. Derramou sobre a vida dele bênção. E Deus afirma que não haverá homem igual a Salomão em sabedoria. Deus quer derramar sobre nós discernimento. Busquemos do Senhor discernimento. Buscamos do Senhor sabedoria. Deus vai abrir nossos olhos para entendimento espiritual da sua vontade. Tenho certeza disso, meu irmão e minha irmã. No versículo 13 diz que também, diz assim, e também até o que não pediste te dei. Até o que não pediste te dei. Ou seja, ele recebeu sabedoria que pediu, ele recebeu a riqueza que não pediu, ele recebeu glória que não pediu, ele recebeu vitória sobre os seus inimigos que também não pediu. Ele teve seus dias prolongados de vida e não pediu. Ele pediu uma coisa, sabedoria. Deus deu para ele muito mais do que a sabedoria. Quando estamos no propósito de Deus, Deus nos entrega o nosso sonho e nos entrega muito mais do que aquilo que nós pedimos. Se você buscar lá em Isaías 38, da enfermidade de Ezequias, você vai ver que a mesma coisa aconteceu. A mesma coisa, Ezequias pediu para ele o quê? Riqueza. Vitória do seu exército? Não, ele pediu cura à sua enfermidade. Ele chorou ao Senhor, ele clamou a Deus, porque ele estava com uma enfermidade de morte. E ele pede então cura. E o que Deus fez? Deus cura e prolonga os seus anos, prolonga sua vida em 15 anos. E ele dá também a ele vitória sobre os seus inimigos. E ele dá também para ele proteção. E dá também ao seu povo proteção. Dá proteção à casa. Ou seja, Deus curou, Deus abençoou, Deus multiplicou muito mais do que ele havia pedido. Porque ele pediu bem. Porque ele pediu bem. E o seu pedido foi atendido. E ele recebeu muito mais do que havia pedido. Temos que aprender a pedir com discernimento ao Senhor. Porque nós não sabemos se estamos preparados a receber aquilo naquele momento. Deus sabe, nós muitas vezes não sabemos. Por isso nós temos que confiar na providência de Deus. Deus faz segundo aquilo que nós buscamos, segundo aquilo que nós nos preparamos, segundo aquilo que nós nos entregamos à sua vontade. Mas nós temos que estar buscando ao Senhor. Deus não é nosso empregado, Ele é nosso Senhor. Nós pedimos e a vontade é feita segundo aquilo que lhe apraz. Então medite nessa palavra, busque a Deus pelas riquezas espirituais, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus, primeiramente, as riquezas espirituais. Tudo que é demais, Deus sabe do que você precisa e nada vai lhe faltar. Amém?
Oremos a Deus, agradecendo a Ele por essa palavra. Querido amado Deus, amado Pai, te agradeço pelo ensinamento da vida de Salomão, Pai. Um homem sábio, o mais sábio que existiu, Senhor. Nós gostaríamos de pedir a Ti, Pai, também sabedoria, para podermos ter discernimento claro da Tua vontade sobre nossas vidas, Pai querido. Para sabermos pedir a Ti, Pai querido, os nossos sonhos, os nossos desejos, Pai. Eu apresento o Teu povo, Pai, o Teu rebanho, Senhor. Eles são Teus. Abençoa, Pai. Age segundo a sua vontade, Pai. Faz segundo a sua vontade, Pai querido, porque Tu és Deus e nós somos apenas servo. Que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com Teu povo, hoje e sempre. Amém e amém. Obrigado, Senhor.